presença do Senhor mais uma vez, adorando a Ele. Eu peço os irmãos que abrem Apocalipse 2:10. Eita Deus! Aleluia! Enquanto os irmãos abrem, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade e a minha pastora por estar confiando em mim, de estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Onde será a demanda? Confirma pra mim aí, pai. 2:10? 2:10, nada. Glória a Deus. Diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pode receber glorificando o nome do Senhor. Amém? O tema dessa campanha vai se falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Só que eu fiquei determinada para falar sobre a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Se a gente for analisar, Esmirna, ela foi criada, ela foi feita, evangelizada na Ásia Menor, ela se localizava na Ásia Menor, e vai se dizer o fundador da igreja, a história vai contar, dizer que o apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, ele vai estar lá evangelizando, ele vai estar lá pregando, e ali como surgiu Efésios, vai dizer que vai surgir Esmirna. A palavra do Senhor vai dizer que Esmirna é uma igreja rica, uma igreja, me perdoe, uma cidade rica, uma cidade que não era pobre, mas uma cidade que era comparada, se fosse hoje em dia, como Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, uma cidade que tinha de tudo. Só que a cidade de Esmirna era uma cidade idólatra, era uma cidade que adorava desculpa, igreja, a Roma, ao imperador Tibério, a Poseidon e a Deméter. E vai dizer que ali naquela cidade de Esmirna havia vários e outras igrejas que eram idólatras, que serviam a deuses idólatras, a deuses pagãos. Só que vai se dizer também que na cidade de Esmirna existe um povo cristão, um povo que adorava a Jesus, um povo que buscava a Jesus, um povo que servia a Jesus, um povo que não se dobrava ao imperador de Roma, que não se dobrava aos deuses daquele lugar. E a palavra do Senhor vai se dizer que por mais que a cidade fosse rica, por mais que aquele povo tivesse uma cidade localizada de bom nome, localizada de uma boa posição, a igreja de Esmirna não era uma igreja rica, a igreja de Esmirna não era uma igreja luxuosa, a igreja de Esmirna, ela padecia, a igreja de Esmirna, ela vivia na pobreza, era uma igreja simples, não era uma igreja cheia de mimimi, era uma igreja que estava ali passando por provação, passando por luta, mas continuava de pé. E eu fui pesquisar o que significa Esmirna. Esmirna
último que foi morto e reviveu. Aleluia. Algo que eu achei impressionante no versículo 8 é que Jesus vai dizer para o anjo da igreja, para o povo da igreja: diga que eu sou o primeiro e o último, que eu fui morto, mas eu ressuscitei, que eu revivi. Sim, irmão, que isso tem a ver. Ele não vai citar isso nas outras igrejas, mas ele vai citar Yasmina, porque ele vai dizer: olha só, Yasmina, eu sei a luta que você está passando, a prova que está passando, mas eu fui morto, eu fui triturado, eu fui amassado, eu sei o que você está passando porque eu passei. Do mesmo jeito que eu revivi, que eu ressuscitei, Yasmina, você receberá a coroa da vida. Glorifica o Senhor. E ali Jesus vai dizendo para ela: olha só, não te preocupas, porque eu sei o que você está passando, eu sei da tua dor, Yasmina, eu sei da prova que você está passando. Só para você entender, a prova de Yasmina não era uma depressão, a prova de Yasmina não era só uma doença. A Yasmina, ela foi no tempo do martírio. Aqueles cristãos eram pegados para ser queimado vivo, era preso, era massacrado, era humilhado. Aqueles cristãos não tinham para onde fugir. Jesus vai dizendo para eles: olha só, eu sei a dor que você vai sentir, eu sei a dor que você está sentindo, porque eu também passei. Eu fui abandonado, eu fui caluniado, eu passei pela cruz, eu fui julgado, eu fui abandonado. Eu sei, Yasmina, que você está passando por isso. Por isso, Jesus vem dizendo para eles: olha só, eu fui morto, mas eu revivi. E ele vem dizendo: você vai passar pela prova, Yasmina, mas você vai sair vitorioso. E Jesus vem dizendo para ela: ó, Yasmina, você vai passar por isso porque eu sei as tuas obras. Eu sei que as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. Quantas vezes nós questionamos a Deus porque não temos um sapato bom, questionamos a Deus porque não temos caviar, tem ovo, questionamos a Deus porque nós não temos o carro do ano, não temos a casa do ano, não temos aquilo que a alma anseia. Yasmina não tinha esse direito, mas sabe o que era melhor que Yasmina tinha? Yasmina era pobre aqui na terra, mas era rico lá no céu. Queira ser pobre aqui na terra, mas queira ser rico lá no céu. E Jesus vem dizendo para eles: olha só, eu sei que a cidade é rica, a igreja podia ser uma igreja rica, mas a igreja não era, porque a própria Bíblia vai dizer que do mesmo jeito que os judeus massacraram Jesus, fizeram com Yasmina. Do mesmo jeito que os judeus eram sinagoga de Satanás quando estava no tempo de Jesus, foram sinagoga de Satanás no tempo de Yasmina. A palavra de Deus vai dizer que Roma não precisava botar soldado, não precisava botar olheiro, não precisava botar fofoqueiro para entregar o cristão. Os próprios judeus que se diziam judeus, que se diziam que servia Jesus, entregavam a igreja. Só que eu quero te dizer uma coisa: tem gente que se veste de crente, que fala como crente, mas são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus, porque não serve a Deus, porque sempre quer maltratar, quer caluniar, quer colocar para baixo. E Deus vem dizendo para Yasmina: olha só, eu sei que você é o Deus sinagoga de Satanás, eu sei que eles estão ali te caluniando, mas ser firme, Yasmina, persevera, seja confiante, determinada, porque eu sou contigo. E a igreja de Yasmina passando por isso tudo, Jesus continua dizendo para eles: olha só, esses sinagogas de Satanás que estão ali te humilhando, te massacrando, te entregando a Roma, não se preocupe, porque o caminho deles, o jeito deles é o lago no fogo do inferno. Eles se dizem judeus, só que a palavra de Deus vai dizer, se eu não me engano é em Mateus e outros livros, que esses homens que se dizem judeus, por ser circuncidado, por ter nascido, não era judeu coisa nenhuma, porque não era circuncisão da carne, mas Jesus quer circuncisão do coração. Eles podiam até sim se dizer crentes, mas eles não eram. E Jesus não repreende Yasmina por causa disso, mas fala de Yasmina dizendo: você é uma igreja de fé,
uma coisa que eu acho impressionante é que Jesus podia dizer para essa menina: eu vou te livrar do sofrimento, eu vou te livrar do martírio, eu vou te livrar do fogo, eu vou te livrar da morte, eu vou te livrar de Roma, eu vou te livrar da dor, da fome, da angústia. Jesus podia dizer isso para essa menina, só que Jesus falou assim: eu não vou deixar você ficar fora para ser provado, para receber o céu, menina. É necessário passar pelo fogo, é necessário passar pela prova. E com a gente não é diferente. Quer receber o céu? Quero. Quer morar na Nova Jerusalém? Eu quero. Então passa pela prova, passa pelo fogo, passa por tudo que você tem que passar, adorando e glorificando. E vem dizendo que diz que eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. O impressionante é que Jesus vai dizer para eles: mesmo vocês passando pela prova, eu tenho algo para te dizer, menina. O que é, Jesus? O diabo vai pegar algum de vocês, vai lançar na prisão, e olha só, vocês vão padecer, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Mas sim, Jesus, quanto tempo vai durar essa prova? Aqui diz, vai durar 10 dias. Sabe o que eu começo a pensar e analisar? É que todo deserto, é que toda prova, é que toda batalha, é que toda dificuldade tem um tempo de começar e tem um tempo de terminar. Olha só, nós pregamos muitos e falamos do povo que estava no deserto. Nós falamos para eles 40 dias sem murmurar, sem questionar, sem me desobedecer, sem querer parar. Começou a fazer tudo de errado. O que foi que aconteceu? Tome 40 anos no deserto e olha só que a maioria deles não foram para o céu. A maioria deles foram tudo para o inferno. Tinha vitória? Tinha que chegar na Nova Canaã? Tinha. Foi prometido? Foi. Mas o que fez eles parar? O que fez eles para o inferno? A murmuração. Meu Deus! O que fez ele para o inferno? Se achar ser crente mimimi, achar que não pode, achar que está duro demais, achar que está fraco demais. Mas o próprio nome é esmina, vem falando de mirra. O que é mirra? Para ter uma mirra boa é necessário ser esmagado, triturado, machucado, para tirar um bom essêncio, para tirar boa essência, para ter um bom perfume. E conosco é a mesma coisa. Você quer vitória? Eu quero. Vou ser triturado. Você quer ser da unção? Quero. Vai passar pela prova. Você quer sentir a presença de Deus? Quero. Então tem que se consagrar, tem que buscar, tem que descer. Não tem vitória de mão beijada. Eu não vejo Jesus dando vitória na Bíblia para ninguém de mão beijada. Eu não vejo Jesus dizendo: olha só porque você é meu escolhidinho, que eu vou lhe dar isso. Não. Nós somos escolhidos, separados, guardados, chamados, somos eleitos, geração eleita. Mas essa geração eleita só ganha o céu, só ganha a vitória se suportar o processo de Jeová, se suportar a luta de Jeová. E Esmina vai receber essa palavra de Jesus. Jesus vai dizer para ela: são 10 dias, Esminas, de prova. São 10 dias, Esmina, que Roma vai pegar vocês, vai carcerar. E eu vou lhe dizer uma coisa: não vai ficar só preso, não. Vai ser mais o que, Jesus? Muitos podem ser mortos. Agora se coloque no lugar de Esmina. Pensa aí, a gente que tem filho, pensa aí, a gente que tem mãe, que tem pai. Imagina Roma pegando o nosso filho, dizendo: você não vai negar? Não. Então eu vou matar ele, eu vou jogar pro leão. Eu me pergunto, isso doeu na minha alma. Será que a gente ia adorar mesmo a Deus? Será que a gente ia ser fiel mesmo até a morte? Ou a gente ia murmurar? Ou a gente ia questionar? Ou a gente ia dizer para Deus: não, Deus, eu murmurei porque foi meu filho, eu murmurei porque foi meu marido. Não tem esse negócio com Deus, não tem conversinha com Deus. Com Deus é: se eu lhe determinei, se eu lhe dei essa prova, porque eu sei que você consegue. E as filhas estavam passando por isso, mas Jesus vai dizer para elas: são 10 dias, não são 11, não são 12, são 10 dias de prova, mas seja fiel, Esmina. E por pouco a gente não é fiel com Jesus. Por causa de uma mentira não somos fiéis com Jesus. Por causa de uma cachaça nós não somos fiéis com Jesus. Por causa de querer ser, querer ter, querer ver, nós não somos fiéis com Jesus. Esmina não tinha
tinha nada, mas tinha essência de adorador. Esmina não tinha nada, mas tinha, como se diz, foram chamados de cristão porque parecia com Cristo, porque tinha a essência de Cristo. Hoje Jesus está dizendo: eu quero te dar a essência de Cristo. Eu quero te dizer que essa prova não vai, que essa prova, se você suportar, tem vitória. Jesus está dizendo: se você permanecer até o fim, eu lhe entrego a vitória. Mas se eu parar, Jesus, cuidado, porque todos aqueles que pararam ou continuaram no deserto ou foram lançados no inferno. Você está derrota. Cuidado. Não seja a geração de hoje. Que geração? Uma geração que a gente vê que coloca o Jesus como se fosse só adorador. Eu tenho que ir para adorar Jesus. Não. Jesus não quer só adoração. Jesus quer você por inteiro. Jesus quer você buscando. Jesus quer você fazendo a obra. Mas para fazer a obra é necessário ser esmagado. Para fazer a obra, para cumprir o chamado, não tem um louvor aquele que tem chamado. É perseguido, é maltratado, é humilhado. Então, eu quero ser obreiro, eu quero ser levita, eu quero ser pregador, eu quero ser missionário, eu quero ser cheio de Deus. Para isso tudo você vai ter que suportar a prova. Isaías foi um homem cheio de Deus, mas Isaías teve que passar pela dor dele. Jeremias foi um homem cheio de Deus, mas Deus vai olhar para Jeremias: porque clamas a mim, Jeremias? Porque está calado, clama, abre a boca, para de ser mimimi, para de ser chorão. Eu já lhe dei unção, eu já lhe dei autoridade. Porque tanto mimimi, Jeremias, usa aquilo que eu te dei. Aleluia. Abraão foi um homem que eu posso dizer também que foi um homem que foi amigo de Deus, que foi chamado como pai. Mas olha só, Abraão teve que entregar o próprio filho. Mas Abraão não murmurou. Abraão disse para Deus: é para entregar Isaac? Então eu vou logo, eu vou fazer logo. E quantas vezes Deus nos pede para largarmos aquilo que está nos afastando dele, para sair daquilo que está nos tirando da presença dele. Mas nós somos o primeiro a dizer para Deus: Deus, eu não consigo. Papai. Oh Deus, eu sou muito fraco. Oh Deus, eu não consigo. Oh Deus, eu tenho dificuldade. Deus não quer saber se você tem dificuldade, Ele te ajudou. Deus vai dizer: eu sou o que sou. Se eu mando, você tem que fazer. Se eu falo, vai ter que se cumprir. Se eu digo e já falei, porque vai acontecer. Meu Deus. Deus não queria saber que os profetas de antigamente iam murmurar, não. Deus falou para Jeremias: você pode ser pequeno, você pode não falar, mas eu vou te usar da mesma forma. Moisés veio com a mesma desculpa: Jesus, eu sou gago. Não se preocupe, eu uso, eu boto na sua beira, mas você vai fazer o que eu lhe mandei. Com Esmina não foi diferente. Jesus vem dizendo: olha só, e tereis a tribulação de 10 dias, porém, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer ter a coroa da vida? Quero. Eu quero conhecer Nova Jerusalém? Eu quero. Você quer receber unção? Quero. Então ser fiel até o fim. Então permaneça até o fim. Pare de se prostrar nas suas próprias dificuldades, frouxidão. Levante a cabeça e comece. Aleluia. Minha irmã, você não sabe o que eu passo. Será verdade? Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe o que você passa, o que eu passo. Deus sabe da dor que passamos. Mas mesmo assim Ele vai dizer para Esmina: continua sendo fiel, continua sendo adorador, continua me glorificando. Eu começo a pensar, eu começo a analisar, e aquele povo sendo massacrado, adorando ao Senhor, dizendo ao único que é digno de receber honra e glória é o Senhor. Eu começo a analisar os leões vindo, Roma vindo, perseguindo de um lado, perseguindo do outro, e aquele povo dizendo: santo, santo é o Senhor, digno de glória é o Senhor. Então vou te dizer hoje: essa depressão não vai lhe matar, essa dor não
amaldiçoado, daquele povo sendo massacrado, daquele povo sendo humilhado. Mas foram anos e anos de povo de Deus chegando na glória, dizendo: Jesus, eu passei pela prova, mas eu passei glorificando. Jesus, eu suportei. Então a mesma coisa hoje em dia. Suporte esse processo. Suporte essa luta. Suporte essa angústia. Porque quando você está aqui na igreja, se levantando, querendo, mesmo fraco, mesmo angustiado, Jesus, ele está trabalhando. A Bíblia vai se dizer que Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, olha só o que eu vou fazer, desça, vá na casa do oleiro, e você vai ver que no oleiro não existe caco, no oleiro não existe resto de vaso. O vaso se quebra, o vaso é machucado, o vaso é triturado, mas está na mão do oleiro. Ele está na mão do oleiro. Como assim? Está doendo? Está sofrendo? Estou angustiado? Estou, mas eu estou na mão do oleiro. O oleiro está me moldando, o oleiro está me ensinando, o oleiro está me formando de novo. O vaso, quando está todo prontinho na mão do oleiro, depois ele vai ser passado pelo fogo. Nós crentes, para ser bem provado, é necessário passar pelo fogo. E o fogo dói, o fogo queima, o fogo traz angústia, o fogo traz dor, o fogo traz sofrimento, mas no final traz um vaso aprovado, traz um ser valoroso, traz um cristão cheio de unção, de autoridade, de poder, traz um cristão que não se dobra, mas adora ao Senhor. E quantas vezes Satanás ele vai entrar em nossa vida, como assim? Nos trazendo afronta. Lá em Esmina ele usa os judeus, mas na nossa vida ele usa pessoas para nos caluniar, pessoas para dizer: você não é nada, você não pode, como é isso? Você tem que ficar no chão, jogado, sendo amassado, sendo pisado. Esses são sinagoga de Satanás. Só que ele está falando: não olhe para a sinagoga de Satanás. Se levante, fique na mão do oleiro e deixa eu trabalhar na tua vida. Fique na mão do oleiro, porque essa angústia eu tiro, a dor eu tiro, a doença eu curo. Se é fome, eu entro em providência. Se é angústia na alma, eu entro em providência. Quantas vezes nós estamos passando por situações que não temos nem vozes para clamar, nem vozes para falar de Jesus, nem voz nem força para se levantar da cama. E por que é que eu me levanto? E por que é que com pouca força eu venho para a igreja? É Jesus segurando na sua mão e te dizendo: eu estou contigo, eu sou nas tuas dores, eu sei o que você está passando. Do mesmo jeito que Deus falou para Esmina: eu sou o primeiro, eu sou o primeiro e o último, eu fui morto e revivi. Ele diz pra gente: olha só, eu sei o que eu passei até chegar à cruz, então eu sei a dor do sofrimento, eu sei a angústia, eu sei o que é que você sente. Então não fique se lamentando. Eu sou o Deus que pode curar, eu sou o Deus que pode restaurar, eu sou o Deus que traz o alívio na alma, alívio no coração. Deus, ele não vai tratar assim só com Esmina, não. Eu fui ler outros versículos e vai se dizer que Deus, ele vai falar para profetas antigas: seja fiel igual a ele. Como assim? Porque eles suportaram a dor da prova. Muitos foram cerrados ao meio, muitos foram massacrados, cortados, muitos foram abandonados, crucificados, mas suportaram, não negaram a fé. Eles não deixaram ser uma fé frágil, uma fé que qualquer vento tirava, uma fé que qualquer coisinha tirava, não. A fé dele era firmada na rocha. Ele sabia o Deus que servia. E hoje eu te pergunto: qual é o Deus que você serve? Por que se murmura tanto? Por que diz para Deus: por que o Senhor não faz? Por que isso não acontece? Eu me pergunto: qual é o Deus que você serve? Porque o Deus que não faz nada, o Deus que é de barro, o Deus que o povo que tem que tirar a poeira do olho, tirar a poeira das pernas, o povo adora, o povo pula. Daquele Deus não dá nada, é um deusinho de barro, mas o povo diz: ele fez. Mas quando se trata do nosso Deus, Deus da providência, Deus da cura, Deus da casa, Deus da saúde, está o tempo todo dizendo para Deus: Deus, o Senhor não deu nada. Será que nós não estamos sendo ingratos
Observe bem, quantos livramentos Deus já deu em nossa vida. Só hoje, quantos livramentos Deus já fez. Só hoje a gente acordou e não recebeu uma notícia ruim. Só hoje você acordou e teve o que comer. Não era caviar, mas Deus nos deu providência. Então observe bem o Deus que você serve. Não é um Deus de barro, não é um Deus de Roma, mas é um Deus todo poderoso. Mas é o leão da tribo de Judá. Olha só, o povo não estava adorando o cordeirozinho não. Jesus ele veio como cordeiro, foi massacrado, humilhado. Aquele povo fez o que fez com Jesus, mas o nosso Jesus ressuscitou como um leão da tribo de Judá. Observe bem como o nosso Deus é o todo-poderoso, como o nosso Deus pode pegar na nossa mão, atravessar o mar vermelho, atravessar a batalha, passar pela cova e lhe dar a vitória. Mas você quer receber vitória? Quero. Seja fiel como Daniel. Deus não disse para Daniel que Deus ia dar livramento a ele na cova dos leões. Deus não disse para Misael, Ananias e Azarias que Deus ia dar livramento na vida. Deus não disse para aquela igreja de Esmina que Deus ia dar livramento ao martírio que ele estava sofrendo. Deus não disse para os apóstolos dele que ia ser livrado do sofrimento, não. Mas Deus vem dizendo, se você for fiel até o fim, você recebe a coroa da vida. Sabe qual é o problema de cristãos de hoje em dia? Sabe por que muita gente hoje em dia fica se achando que é um bonequinho de louça que não pode passar por uma prova? Porque quer entregar um evangelho sem dor, sem sofrimento, um evangelho de frescura. Só que o evangelho que Jesus veio nos trazer é o seu evangelho de dureza, um evangelho que ele fala, você vai passar pela prova, você vai passar pelo sofrimento, mas persevere até o fim. Jesus ele não disse pra gente você vai ter vida boa. Jesus disse pra gente você vai ser caluniado. Você vai ser, olha só, vão se levantar contra você. Do mesmo jeito que fizeram comigo, vão fazer com você. Vão levantar falso contra você. Vão te maltratar, vão te abandonar. Mas fiel é você, porque se você suportar tudo, se você aguentar tudo, haverá coisa melhor do que esses anos aqui na terra. Desculpa, hoje trocam Jesus, hoje troca o evangelho, hoje troca a coroa da vida por anos aqui na terra. Como assim? Ah não, se eu parar de adorar agora, eu vou viver mais anos. Se eu parar de adorar agora, vão parar de me perseguir, vão parar de fazer algo comigo. Não, meu irmão, você parar de adorar agora, você parar de servir a Jesus agora, você já pensou se você morre hoje, pra onde você vai? Vai valer a pena você viver tantos anos aqui na terra? Eu prefiro sofrer aqui na terra, ser massacrada, humilhada e viver anos e anos e anos. Não sabemos quantos anos é a eternidade. Não tem fim na glória, adorando ao Senhor, junto com nossos irmãos que padeceram, que sofreram lá na glória. Mas aqueles que decidiram parar, sofrem hoje na eternidade no inferno. Sofre hoje, sofrendo no inferno. Hoje, muitos cristãos, muitos que ouvem a palavra, não tem aquele eu sou inocente não, porque todos conhecem quem é Jesus. Todos sabem quem é Jesus. Todos sabem que o segredo para vencer uma prova é passar sendo fiel, temente, verdadeiro, sendo adorador, sendo homem de Deus, mulher de Deus. Mas mesmo assim decide retroceder. Mas mesmo assim decide parar. Por quê? Porque eu estou depressivo. Depressivo é de Satanás. A depressão vem dele. Então se você quer se livrar da depressão, não é com ele, é com Jesus. É como ele se levantando, é se colocando na posição. Ah, mas eu estou doente. A cura vem de Jesus. Doença não é de Jesus, doença é de Satanás. Mas querem ficar com ele, querem largar a cura por coisa provisória, querem largar o remédio por coisa que não vai trazer solução. Fique pensando que se a gente ficar na igreja como qualquer um, como eu vou para a igreja, eu estou sendo a mirra, eu estou dando a melhor adoração. Não, tem gente que está na igreja, mas não dá a melhor adoração. Tem gente que está na igreja, se veste como cristão, diz que está adorando a Jesus, mas a adoração não chegou aos céus. Por quê? Porque não
não decidiram adorar de verdade. Não decidiu ser adorador por excelência. Jesus vai olhar para aquela mulher samaritana e vai dizer: olha só, haverá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É a mesma coisa conosco hoje. É esse tempo, o tempo de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, não de brincadeira. Sabe por que Esmirna não recebeu repreensão? Porque o tempo todo que ela estava sendo provada, ela estava sendo a verdadeira adoradora, ela estava sendo fiel e temente a Deus. Glória! Aleluia! Eu peço aos irmãos que abrem Tiago 1,12. É forte! Que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui em Tiago, Jesus, ele vai firmar a promessa. Ele vem dizendo: bem-aventurado o homem, a mulher que resiste à tentação, que resiste ao pecado, que resiste à prova, que resiste à dificuldade, que resiste ao medo, à covardia, porque esse daí que se mantém de pé, esse que não se prostrar, eu darei a coroa da vida, eu darei a nova Jerusalém, eu te darei a vitória. Jesus vem dizendo: ninguém sendo tentada, digo, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Mas ele vem dizendo no outro: mas muito procura aprovação pelas suas próprias mãos. Muito aqui vem dizendo: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado. Muitas das vezes passamos por provações, por lutas, e questionamos a Deus, por que eu estou passando por isso? Eu vou te dizer uma coisa: Deus, ele não está ali provando a gente dessa forma que nós passamos e padecemos. Se a prova que passamos, estamos padecendo, sendo machucado, sendo ali esmagado a alma, não foi Deus. Observa a sua atitude, observa o que você está passando, observa o que você está fazendo, observa o caminho que você está trilhando. Será que realmente é o de Deus? Será que você está adorando mesmo a Deus? Porque a Esmirna, ela estava ali passando pela provação, mas Deus estava dizendo: olha só, você está sendo provado, mas eu estou contigo. Mas e essa provação aí, quem foi que procurou? Há muita provação em nossa vida que não é Deus que dá, não. Há muita luta em nossa vida que não é Deus que dá, não. Somos nós com os nossos próprios pés, com as nossas próprias mãos, que passamos por isso, que entramos na provação. E Deus vem dizendo: mas se vocês saírem dessa provação, ser obediente, obedecer a minha voz, se levantar, ser fiel, ser temente, eu lhe darei algo maior. Eu serei fiel até o fim. Eu serei com vocês. Jó, ele vai ser tentado, vai ser provado, mas Jó é um exemplo para nós, porque Jó perde tudo, perde família, perde amigo, perde tudo, mas Jó, ele não murmura. Jó não diz para Deus: eu vou parar, eu vou abandonar. Não, Jó está ali aquele tempo todo, passando por tudo, mas sendo fiel e temente ao Senhor. E você e eu, o que é que nos afasta do Senhor? O que é que nos tira da presença do Senhor? O que é que nos coloca em direção que não é para o Senhor? Observe bem, imagina só se Esmirna não faz isso, mas imagine se esta igreja, passando por essa prova, ela murmurasse, ela questionasse, ela blasfemasse contra Deus. Será que Deus diria para ela que ela seria uma igreja aprovada? Então hoje, quantos de nós, além de sermos adoradores, somos questionadores com Deus? Muitos de nós, além de ser homem e mulher de exemplo, somos homens e mulheres que estão o tempo todo dizendo para Deus que não dá, não posso, não consigo, eu sou fraco, eu sou de louça, eu sou de porcelana, eu sou de vidro, eu não aguento tempestade. Mas eu canto, eu louvo, eu prego, mas está o tempo todo dizendo para Deus que não aguenta. Olha só, a palmeira, ela é uma árvore que passa por tempestade, mas depois da tempestade, ela está de pé. Nós vamos passar por tempestade, mas depois da tempestade, olha lá nós de pé. Nós somos passados e moldados pelo oleiro, mas depois que somos
importa. Mas andar de pé é aquele que constrói a casa na rocha, aquele que firma a fé com o Senhor, aquele que não é blasfemador, aquele que não é murmurador, aquele que prefere pegar o melhor perfume, a melhor adoração, aquilo que Deus lhe dá. Não está ali, eu sei que dói, eu sei que machuca, todo mundo sabe a angústia, a dor que passa, a prova que passa, mas Jesus também conhece cada um de nós. Jesus sabe o que nos machuca, Jesus sabe a dor que passamos, Jesus sabe aquilo que nos aperta, Jesus sabe tudo aquilo que sofremos. Mas eu não vejo Jesus dizendo para, eu não vejo Jesus dizendo olha só, se você continuar com essa dor é melhor você ficar sentado, prostrado. Não, Jesus vai dizer faça como uma águia machucada, vá até o alto, porque lá eu vou cuidar de você. Então se levante, comece a fazer a obra, comece a fazer aquilo que Deus te manda, porque enquanto você está guerreando, enquanto você está adorando, enquanto você está fazendo o ídolo do Senhor, Ele está cuidando de você. Ele está lhe dando a vitória. E voltando para cá, para Apocalipse 2:11, vem dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não passará pelo dano da dor do inferno, não passará pelo lago de fogo, irá para a Nova Jerusalém. Mas ao que vencer, não é o blasfemador, não é o murmurador, não é aqueles que se diz que são, mas não são, não são aqueles que diz que segue a Jesus, mas na primeira prova está se prostrando. Peço perdão, a igreja, glorifica o Senhor. Na primeira prova está se prostrando, na primeira angústia está se prostrando, no primeiro deserto está desistindo, na primeira tocadinha de Jesus está dizendo para Jesus que não é não. Jesus não está falando com covarde, Jesus não está falando com gente fraco, não, porque enquanto nós dizemos que sou fraco, Ele é forte para nos manter de pé, Ele é fiel para nos manter de pé. Jesus está falando com a igreja separada, sacerdócio real, uma geração eleita, homens e mulheres fortes que são moldados, batalhados. Jesus está falando com a igreja que não para, que no meio da perseguição ela cresce, ela avança. É com esse povo que Jesus está falando, é com a igreja semeada que Jesus está falando. Por quê? Porque estamos humilhados, maltratados, perseguidos, mas olha nós aqui de pé, olha nós aqui adorando. Sabe o que eu acho impressionante? É que quanto mais Roma matava, mais crente surgia. Quanto mais somos maltratados, mas olha nós fazendo a obra, olha nós adorando, olha nós fazendo o que Jesus mandou. Jesus, Ele não nos chamou para parar, Ele nos chamou para avançar. Jesus, Ele nos chamou a gente para ficar prostrado diante da dor. Jesus nos chamou para a gente se levantar e ser soldado, ser atalaia. Não é só cantar, cantar é lindo. Dizer que adora Jesus é lindo. Dizer que pregar dizendo o que Jesus faz é lindo. Jesus quer ver na hora, na prática. Quando você está sofrendo, você está fazendo isso? Porque a mirra é para ter um óleo cheiroso, aquele perfume cheiroso que foi usado para embalsamar Jesus, que foi usado para muitas outras coisas. Para ela ter esse perfume foi necessário ser esmagada. E quantas vezes nós somos esmagados, que nós clamamos a Jesus, nós dizemos para Jesus que não vai suportar, que não vai aguentar, e Jesus levanta levanta a criança, bota um louvor, leva uma palavra dizendo: eu estou contigo, eu estou cuidando de você, eu sou o leão da tribo de Judá. Jesus está o tempo todo cuidando de nós, nos dando resposta. Diferente de Daniel, porque Deus não disse para Daniel que ele ia sair livre da cova do leão. Diferente de Ananias, Azarias e Misael, porque Deus não disse para ele que ele ia sair vivo da fornalha de fogo. Diferente da igreja de Esmina, porque Deus não disse para ela: olha só, você vai passar pela prova, pela perseguição, e todos vocês vão sair vivos. Não, ele disse assim: muitos vão ser mortos. Pensa aí. Diferente de muitos daqueles que passaram e sofreram, que entraram na prova adorando, glorificando, que entraram dentro da cova dos leões, que entraram dentro daquele cemitério, junto que Roma estava dizendo: ou você me adora, ou eu vou lhe matar. Deus não disse para eles: olha só, eu vou lhe dar a vitória. Mas conosco, todo dia que nós levantamos, Deus está dizendo: você é vitorioso. Deus está dizendo: olha só, você vai conseguir passar.
não somos adoradores. Nós que chamamos a Deus por pouquinho, por bestagem. Mesmo no fogo, mesmo aqueles 3 homens dentro do fogo, eles entraram e disseram assim: não me importa se eu morrer queimado, não me importa se eu tenha que morrer aqui, mas o que me importa é que eu tenho um Pai lá no céu me esperando. Sabe o que importa, igreja? É que eu tenho um Pai, você tem um Pai, todos nós temos um Pai. É o Pai terreno, não, estou falando do Pai celestial, aquele que cuida de você, aquele que zela por você, aquele que restaura, aquele que dá vida, aquele que transforma, aquele que está falando: eu estou cuidando, aquele que está dizendo: eu estou entrando em providência, aquele que está falando: me adora. Enquanto você me adora, eu te exalto. Enquanto você me adora, eu trago vitória. Enquanto você me adora, eu faço aquilo que você quer. Mas é necessário, é preciso ser moído. O suco da uva, para dar um vinho, é necessário ser triturado, amassado, bem pisado. Jesus, ele passou por isso. Só que Jesus, ele não abandonou a cruz. Jesus, ele não retrocedeu. Jesus, ele não parou. Então não seja esses crentes que estão sendo formados hoje em dia, que diz que Jesus não é Jesus de prova, que é só Jesus de amor. Não, Jesus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Deus, ele vem dizendo pra gente: olha só, cada um de vocês vai passar por um aperto, cada um de vocês vai ser tentado, vai ser provado, mas fiel vai ser vocês se conseguirem passar. Aleluia. Em 1 Pedro 4, 12 a 14, quem puder pode abrir, vem dizendo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo. Ó, que ele vem dizendo: mas alegrai-vos, para que também na revelação da glória vos regojeis e alegrei, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aqui vem dizendo: se a gente passar pela aflição, se a gente passar pela prova, se a gente passar pela angústia, se a gente suportar tudo que nós estamos suportando, porque não é fácil. Eu não vou dizer para vocês que é fácil passar a dor que cada um de vocês passa. Eu não vou dizer que é fácil acordar de manhã e enfrentar o leão do dia. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, que tem gente que tem que enfrentar fornalha, cobra, tem gente que tem que enfrentar o mar vermelho. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você suportar, se eu suportar, se eu confiar, se vocês confiar, bem-aventurados somos nós, porque algo melhor Deus vai nos dar. Aquele discípulo estava dentro do barco. Jesus estava dormindo na proa do barco. Estava uma grande tempestade. E o que é que eles vão fazer? Vão se levantar e vai dizer: Jesus, acorda. Você não está vendo a tempestade? Você não está vendo a luta? Você não está vendo o que está passando? Você não está vendo que nós vamos perecer? E Jesus vai dizer para ele: aquieta-te, mar. E vai dizer para aquele discípulo: olha só, homens de pouca fé, por que temeis? Porque hoje nós tememos por pouca coisa. Porque hoje nós tememos com aquilo que acha que é o fim. Só que Jesus fala: não é o fim. Porque eu sou o início, é o fim. Eu sou o começo e eu sou o princípio de tudo. Eu sei o que você está passando. Eu sei o tamanho da luta, o tamanho da prova. Mas do mesmo jeito que eu fui com todos eles, eu sou com vocês. Do mesmo jeito que todos eles suportaram, eu vou estar com vocês. Mas suporta, passa confiando, passa adorando. Se você não consegue orar, meu irmão, louva. Se não consegue louvar, ora. Se não consegue orar no louvor, vai para a igreja. Porque é para a igreja, enquanto você está chorando na cadeira, dizendo para Deus que não consegue, Deus está usando o irmão para dizer: eu estou contigo, eu vou te levantar, eu vou te dar vitória, eu entrarei em providência. Então, o que Deus fez na igreja de Esmina, se fosse no tempo de hoje, muitos blasfemariam, muitos murmurariam, muitos largavam o evangelho, muitos renunciavam a Jesus. Só que aquele povo não pensou na vida terrena. Pare
Pare de pensar na vida terrena. Pare de pensar, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que fazer isso. Não. Faça igual o povo de Esmina. Para mim morrer é lucro. Como Paulo diz, para mim morrer é lucro. Aquele povo estava passando por aquilo tudo, mas ele sabia o que esperava por ele. Ele sabia que a coroa que eles receberam não era a coroa que era dado para aqueles que passavam pela provação lá, não. Era a coroa da vida eterna, era a coroa da salvação, é a coroa que só vai receber aquele que ser aprovado, aquele que ser fiel, que ser temente, que tem a sua esperança. Minha irmã não tem uma esperança, mas a esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto você está aqui adorando a esperança, enquanto você está de pé, está aqui buscando, mesmo sem força, Deus vem dizendo: eu vou te dando força, eu vou te dando alegria, eu vou lhe dando saúde. Mas é necessário você permanecer até o fim. É necessário seguir o exemplo da palavra daqueles que suportaram tudo por amor de Cristo. Ser cristão não é só dizer eu vou para a igreja. Ser cristão é você carregar a tua cruz até o fim. Ser cristão é você pegar aquilo que Deus lhe deu, pegar a sua cruz, não cortá-la no meio do caminho, não querer despedaçar porque está pesada demais. Não, Deus deu a cruz para cada um de nós porque sabemos e Ele sabe que nós podemos suportar, porque nós sabemos que conseguimos suportar. Porque eu murmuro, porque eu não consigo suportar essa cruz. Consegue. Você murmura tanto porque é frouxo, porque é covarde, porque fala o tempo todo que quer parar, porque fala o tempo todo que quer desistir. Deus, Ele deu a aprovação, Ele deu a cruz para cada um de nós, porque Ele sabia que nós conseguimos passar. Deus vai falar para Esmina: eu sei que você vai ser provado, mas eu sei que você é uma igreja que vai conseguir passar pela aprovação glorificando, adorando, exaltando. Você não vai me negar. Diferente das outras igrejas que foram repreendidas, Esmina foi uma igreja que Deus falou para eles: eu estou com vocês. Enquanto vocês for fiel e temente a mim, eu estarei com vocês. Mesma coisa conosco. Enquanto nós, igreja, for fiel ao Senhor, enquanto nós, igreja, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo sangrando, querer estar com Deus, Ele vai lhe dar a vitória. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé, amém? Coloque a mão.